aqui porque semana passada eu não gravei e aí fez falta. Então vamos lá, vamos relembrar os acordos claros. Os acordos estão ali no, no que a gente conversou semana passada, né? Então esse é o segundo de 8 encontros, vão ser 8, 1 hora, então o tempo vai ser honrado porque ele é muito precioso, é o que vocês têm de mais precioso, né? O segundo acordo é que eu quero conhecer os negócios e as dificuldades de cada um. Essa semana eu tive a oportunidade, o prazer de visitar a Elizabeth lá, o escritório dela, conhecer o negócio dela e eu conversei com mais algumas pessoas nessa semana, não conversei com todos, ainda tem gente que eu quero conversar, então quero conhecer cada negócio para entender como é que a gente pode somar, né? Como é que a gente pode ajudar e tornar cada vez melhor, alavancar. Uma vez que um cresce, todo mundo cresce junto, né? Então, aqui é um ambiente seguro, você pode se sentir à vontade. Eu reiterei isso em alguns momentos na semana passada, né? A gente às vezes trata de informações que são delicadas, né? Informações que mexem ali com a nossa vida e fazem parte do processo de cura muitas vezes. Às vezes as pessoas têm algumas dores, algumas questões que têm medo de declarar e tal, enfim, por vários motivos. E o processo de cura ele começa com a vergonha, né? Quando você reconhece, você fala, olha, putz, eu preciso de ajuda. Então, aqui é um ambiente seguro, você pode falar e tá tudo certo e a gente vai se entender. Um outro ponto importante é o mapa não é o território. O que que isso quer dizer para você que não estava, né, na semana passada ou não pegou esse momento? É, não existe certo ou errado, existem perspectivas diferentes. É muito legal quando a gente entende isso, porque a gente compreende as pessoas. Então, uma coisa ela pode ser vista de vários prismas diferentes. Então, é uma mesma realidade, mas visto de outros pontos de vista, né? Então, não significa que o meu ponto de vista que eu estou vendo daqui, ele é melhor ou ele é o certo, se comparado com o ponto de vista de quem está vendo de um lado, de outro, de cima, de baixo. São só visões diferentes de uma mesma realidade, tá? Então, esse é um ponto fundamental, faz a tua cabeça meio que explodir quando você começa a pensar assim, porque você não tem oponentes, né? Você não tem que brigar. Você tem seu ponto de vista e você tem que entender isso e respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Não precisa concordar o tempo todo, mas quando a gente entende, né, que são pontos de vista diferentes e que todo mundo tenta fazer o melhor sempre, isso ajuda bastante, né? E aí, as perguntas, se você tem, pode ir perguntando no grupo. Se quiser, pode abrir ali a câmera, pode, né, dar um ok. Eu vou até clicar aqui e pôr numa outra aba para eu conseguir ver vocês, pelo menos assim, uma parte do tempo. Eu vou até trazer meu outro monitor mais para cá para não ter que virar tanto o rosto, né, quando eu tiver que ver e eu ver a reação de vocês, tá bom? Então vamos lá, relembrar os acordos claros, né? Já perguntei ele se alguém teve algum insight, se alguém começou a ler algum daqueles livros. Vamos recapitular os livros aqui que eu falei. Um deles. Tem um que eu não reiterei, né? Mas eu citei bastante aqui, que é a Bíblia. Isso é muito legal esse livro e eu não estou falando de religião nenhuma, estou falando da Bíblia. Isso pode fazer a diferença para você. É... Aqui eu falei dos segredos da mente milionária. Depois eu falei de um outro chamado Mindset, que ele até quero abrir um parênteses na conversa que eu tive com a Elizabeth. Ela falou de algo que eu tinha muito parecido com ela, que era a questão desse papo de coach, sabe? Alguns termos de coach que os coaches usam, algumas coisas assim. E eu tinha uma objeção gigantesca para tudo isso e eu não entendia por quê.
e eu era resistente a usar alguns termos, falar algumas coisas e tal, porque era meio cara de coach. Mindset é uma delas, né? Mindset é super coach. Mas assim, o que eu aprendi é que na maioria das vezes as objeções que eu tinha para aprender essas coisas diziam muito sobre mim e sobre o que eu realmente precisava, né? Eu não sei se eu comentei a semana passada, mas eu estou no Potencial Pleno e lá a CEO lá do Potencial Pleno é uma pessoa maravilhosa, Carol Costa. E eu tive a oportunidade de conversar com ela uma vez em uma imersão e eu falei para ela, Carol, eu odeio 90% de tudo que está acontecendo aqui. Aí ela regalou o olho e tal, daí eu falei, e agora eu entendo que é aqui que eu preciso estar, porque eu preciso entender essas coisas. Né? Então, alguns termos, eu lembro quando eu participei das primeiras reuniões de networking, que eu vi os empresários falando e eu não entendia nada. O que é o SDR, o que é o closer, o que é a taxa de churn e tal, e tudo isso era algo assim que eu falava, meu Deus, cara, é outro idioma, esse pessoal, ele, cara, eu tô muito errado, eu tô muito, né? E não é esse o ponto, eu acho que precisa ficar claro que existem momentos, existem coisas que fazem sentido para você e que não fazem, e inclusive falar faz sentido, é muito coach, né? Mas eu acho que é muito aplicável, assim, porque são coisas que têm lógica para você e outras que não têm lógica para você e você tem que aprender a filtrar isso, pensar isso, né? Bom, beleza, isso aqui vale, beleza, vou trazer para mim, isso não vale, eu jogo fora e, e repensar, porque assim, por que você está agindo dessa forma, né? O que te leva a isso? O que tem por trás disso, né? Muitas vezes, algumas atitudes, algumas ações, algumas reações que você tem, elas são motivadas por algo que talvez não esteja no teu consciente, né? Que você precisa trazer para a tona ali, trazer para o teu consciente para você entender. Tá? Então, fechado parênteses. Então, se eu tiver, pode até me dar esse feedback, ó, se você tiver com muito termo que eu não sei, que eu desconheço, que é muito coach e tal, me dá esse feedback que a gente vai aprendendo. A ideia é por isso que eu não quis usar o termo mentoria, né? Porque mentoria é algo assim, putz, é um cara que manja tudo e ele tá, né, me dando rumo e eu quero que isso seja mais uma conversa onde todos nós crescemos juntos, né? Na PNL o pessoal fala muito sobre formas de aprendizado e a melhor forma de aprendizado que existe é quando você ensina. Então, honestamente, e é por isso que eu faço isso, honestamente eu aprendo muito, talvez seja o que mais aprende aqui, né, nesse processo todo. Então, é por isso que eu sinto prazer em fazer, tá? E é por isso que eu faço e eu tenho gostado muito disso, tá bom? Então vamos lá. Lembra que eu perguntei para vocês na semana passada qual é o seu sonho? Então, qual é o seu sonho? Você já parou para pensar nisso? Eu vi um trecho de um filme uma vez e a pessoa perguntava quem você é, e eu falei sobre isso semana passada, né? Quem você pensa que é? E as pessoas às vezes não sabem responder isso, não sabem responder quem você é, não sabem responder qual é o seu sonho, não sabem responder onde querem estar daqui a 5 anos, né? Não sabem o básico. E eu fiz uma provocação na semana passada para você refletir sobre isso. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Um dos feedbacks que eu tive durante a semana, de quem participou semana passada, e eu já falei sobre isso, eu vou reiterar aqui, porque agora nós temos algumas outras pessoas. A minha área é a área financeira, contábil, administrativa, mas existem coisas, e a gente vai chegar no financeiro, no administrativo, na parte de gestão, a gente vai chegar nisso. Mas eu preciso preparar uma plataforma para que a gente possa crescer junto. Eu preciso criar um platô para estruturar todo o resto. E vocês vão perceber que essa introdução que aconteceu na aula passada e que está acontecendo agora,
ela é fundamental para você entender, para você conhecer, se conhecer e a partir dali trazer pro teu consciente algumas coisas que talvez estejam atrapalhando ali o teu crescimento, estejam atrapalhando o teu desenvolvimento e o teu aprendizado até, a tua gestão financeira. Então, a ideia é isso, tá? É por isso que eu estou falando de sonho, é por isso que eu estou falando de meta, é por isso que eu estou falando de cultura, é por isso que eu falei da Bíblia ali, de alguns paradigmas que a gente traz, né? Quem você pensa que é? Semana passada eu falei, e eu falo muito essa frase, não existe vento a favor para barco sem rumo, né? Não existe vento a favor para barco sem rumo. Então, a gente precisa entender tudo isso, a gente precisa entender todos os processos, entender, criar essa base, nivelar tudo, todos, porque talvez para você isso seja muito básico, mas para outras pessoas não. Então, nivelando isso, trazendo todo mundo para o mesmo nivelamento, a gente vai conseguir ter uma evolução que vai chegar lá no resultado final. Qual é o resultado final? Você ter lucro, você ter uma empresa que você entende os números, que você sabe aonde você quer chegar, que você entende o que está acontecendo com ela, por que está acontecendo com ela. Tá? Então, uma das perguntas da semana passada foi: por quê? Por que você faz isso? Né? E eu acho que é mais importante, que eu queria que vocês refletissem durante a semana, e que é algo que eu reflito, e eu vou falar para vocês, para servir de exemplo, né? Qual é o seu sonho? Então, qual é o meu sonho hoje? O meu sonho. E eu trouxe para o consciente isso agora, com base nos valores que eu tenho. Então, quais são os seus valores? Nós fizemos um exercício e o Brunão está aqui, e ele é da minha turma lá do Potencial Pleno, e ele vai lembrar desse exercício. Lista lá os teus valores, e você começa a listar os teus valores e tal, e aí você entende: honestidade é um valor, família é um valor, respeito é um valor, e eu fui listando ali. E aí o exercício era: tudo bem, e aí aconteceram coisas na sua vida e você teve que abrir mão de alguns valores. Quais valores você abre mão? E daí aos poucos você vai abrindo mão desses valores. Até que chegue um momento em que sobra para você um único valor. Um único valor. E eu acho que o meu sonho está muito relacionado com este valor, que tem a ver com legado. Então, o meu sonho é deixar um legado. Esse é o meu sonho. Eu quero muito e eu trabalho muito para que as minhas filhas, por exemplo, e eu estou falando para você entender, para você tentar pensar em qual seria o seu sonho, se você não trouxe isso ainda para o teu consciente, né? Se você não tem isso ainda estruturado. Eu vou falar do meu para que isso talvez te ajude a chegar onde você quer. Então, o meu sonho é que eu deixe um legado. Eu penso muito assim nas pessoas do passado, as pessoas que já morreram. Eu penso muito em coisas do tipo assim: daqui a 100 anos vai ter gente estranha morando na tua casa. Daqui a 100 anos talvez os teus descendentes não saibam quem foi você. Você já parou para pensar que, por exemplo, eu lembro, eu conheci uma bisavó minha, e eu não lembro o nome dela. Eu era criança, eu conheci ela, e provavelmente os seus bisnetos, os seus tataranetos não saberão quem é você, não conhecerão você, não ouvirão coisas de você. Isso é algo que me incomoda, de verdade. Ah, mas você vai estar morto, não importa, mas gente, para mim isso é importante. Então eu quero deixar um legado, eu quero ser lembrado. Isso é importante para mim. Eu quero que minhas filhas tenham algo para elas. Eu quero que elas tenham muito mais do que eu tive. Eu não tive muita coisa. Eu tive que construir esse legado. Eu quero que as pessoas ao meu redor também deixem legados. Eu quero que os meus clientes construam legados e deixem legados. Deixem legados, deixem empresas sólidas, deixem empresas constituídas. E isso é a missão da minha empresa: deixar legado. Então esse é o meu sonho, tá? E aí eu falei semana passada que sonho é uma coisa e meta é outra totalmente diferente.
E qual é a diferença dos dois? E a gente vai recapitular e vai entrar nessa questão de metas, para a gente trabalhar isso juntos hoje, tá? Vamos dedicar bastante tempo para essa questão das metas ali. O sonho é algo que você visualiza na sua mente e que não tem necessariamente uma data para acontecer. Ela não tem uma estrutura organizada. Ah, é um sonho, sabe? Então eu quero deixar um legado. Tá, isso é um sonho, é o meu sonho. Eu quero ser lembrado, eu quero que daqui 2, 3, 4, 5 gerações alguém lembre e fala, putz, meu vô lá, o Luiz Fernando Pereira, ele fez a diferença e isso se refletiu e se reflete até hoje. Tá vendo a G41? Pô, a G41 ela vem lá de 2025, ela vem de 2018, na verdade, 2017 sabe, isso é importante para mim, isso é o meu sonho. Mas qual é a diferença do sonho para meta? Meta, ela tem que considerar alguns critérios para ela deixar de ser sonho. E eu vou abrir um parênteses e vou falar aqui, até deixa eu ver aqui. Eu me sinto mais tranquilo porque ela não está aqui. É mais fácil contar a história de alguém que não está aqui, né? Que daí ela não pode se defender, eu posso falar o que eu quiser. Mas estou brincando, é algo muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu não fiz isso semana passada. Eu tenho aqui uma estagiária de marketing, o nome dela é Isadora. E eu tinha a Daiane, e ela é fantástica, talvez alguns de vocês até conheçam a Daiane. E ela tinha muitas qualidades, né? E ela era uma designer e tal, e ela fazia muita coisa legal. E a gente achou por bem contratar uma estagiária. E eu comecei a entrevistar algumas pessoas. E eu agendei umas 3 entrevistas, assim. Deixei agendado. E daí eu agendei de uma menina, fiz a entrevista com ela, fiz uma entrevista demorada com ela. Demorei ali uns 20 minutos, 25 minutos, no mínimo, assim. E eu gostei muito dela. Era a segunda faculdade que ela fazia, ela já tinha feito jornalismo, então era uma pessoa muito articulada e tal. E eu falei, mas por que você quer ser estagiária? Ela falou, não, porque eu quero começar assim, porque eu gosto desse jeito e tal. E agora ela faz marketing digital. Eu falei, cara, é essa menina. Tá fechado já com ela, mas como eu tinha 2 entrevistas para fazer ainda, eu não fechei com ela. E eu falei, ó, eu te dou um retorno. E aí eu marquei com uma outra menina. E eu falei assim, eu não vou desmarcar porque o respeito é um valor muito importante para mim. E eu procuro tratar as pessoas com o respeito devido. Eu procuro olhar as pessoas nos olhos, eu procuro chamar as pessoas pelos nomes. Nem sempre isso é fácil porque eu tenho TDAH, né? Já falei isso para vocês. Lembrar das coisas é difícil para mim. Mas eu procuro agir com muito respeito e eu me esforço muito para isso. E eu mantive as reuniões que eu tinha marcado. Só que foi uma reunião rápida. Eu lembro que da Isadora eu fiz no meu carro. Eu entrei e eu falei assim, conversei com ela, perguntei algumas coisas, perguntei as experiências. E eu fiz uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu já comentei isso com vocês. Eu pergunto para as pessoas que eu vou contratar e pergunto para os meus clientes também, quando a gente fecha um contrato, qual é o seu sonho? E foi muito engraçado, porque a Isadora, uma menina de 18 anos, ela pegou e ela pontuou para mim, ela falou assim, olha, na verdade o meu sonho é terminar tal coisa, assim, 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 até a data tal, chegar a isso e tal. E na verdade, ela não falou o sonho, ela falou uma meta para mim. E foram 5 minutos de entrevista e eu falei, uau! E me chamou a atenção porque nós mais velhos, a gente não dá muito valor para as novas gerações, né? E isso é desde sempre. É desde sempre. Isso acontece sempre. A gente sempre tem o ímpeto de criticar, né? Eles não querem nada com nada, eles não estão dispostos. Você já ouviu isso, com certeza. E eu fiquei pensando, falei, cara, essa menina de 18 anos, ela tem metas claras na vida dela. E foi uma virada de chave. Só que na minha mente eu tinha certo que não era ela, que era outra pessoa. Fiz ali e tal, agradeci pelo tempo dela e
e a gente terminou a reunião e eu entrei na correria e acabei não fechando com outra menina. No final do dia, isso não tem a ver com o que a gente está falando, eu só quero concluir a história, tá? A Isadora me mandou uma mensagem assim, e eu tinha ficado balançado por causa disso, porque eu perguntei um sonho, ela me entregou o sonho e me entregou a meta dela, as metas. E isso me chamou muita atenção. Não passou desapercebido. E no final do dia eu recebi uma mensagem dela, fora do horário do expediente, e ela disse assim: Luiz Fernando, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que provavelmente você deve ter encontrado outra pessoa, mas eu sei que o seu tempo é muito precioso e eu queria te agradecer e queria dizer que foi um prazer conversar com você. Eu sei que foi um momento curto, mas foi um prazer conversar com você. Eu falei, cara, eu não tenho o direito de não chamar essa menina. E eu contratei, e hoje ela é a nossa estagiária de marketing e ela é fantástica. Ela entrega muito mais do que eu esperava e foi muito legal. E ela entendeu com 18 anos a diferença de sonho para meta. E isso chamou a minha atenção e me ajudou a decidir contratá-la, sabe? Então vamos falar sobre metas, né? Tem uma metodologia que é usada que eu gosto muito, que é a SMART. SMART é um acrônimo. Então, o que é uma meta? E até eu procurei aqui, volto a dizer, eu já disse isso a semana passada. Praticamente tudo que eu falo aqui não veio da minha mente. Veio de estudos, veio de outros livros, veio de outras pessoas que abriram o caminho. Eu só estou pegando o que eles fizeram, ajustando ali, trazendo para a nossa realidade e implantando. Então, é importante destacar isso porque eu não quero ficar com algo que não é meu. Não quero que, né, eu tenha um mérito, um louro que não é meu, né? E essa metodologia SMART foi criada por outra pessoa, mas ela é muito legal. E eu vou citar depois que eu falar sobre isso, eu vou citar mais um livro legal. Aliás, eu vou citar já porque eu tenho, senão eu vou esquecer. A Natália Arcuri, ela tem um canal no YouTube chamado Me Poupe e ela escreveu um livro chamado Me Poupe. A Nath, como ela gosta de ser chamada, ela é controversa, sabe? Porque ela lida muito com a escassez. E a escassez, ela deve ser vista com muito cuidado, tá? Então, a única observação que eu coloco é essa. Mas a Natália, ela é muito boa. Os resultados dela são, não sei se você já ouviu falar dela, mas siga ela lá no Instagram, siga ela no YouTube, ela tem um conteúdo muito legal. E a história dela entrou muito disso, assim, putz, eu vou economizar, eu vou economizar, eu vou economizar. Ela falava de coisas tipo assim, se eu compro um Trident, eu não como um Trident inteiro para economizar e tal. Então, assim, minha única observação é, cuidado com isso, tá? Para não se tornar uma pessoa mesquinha. Então, filtre isso. Mas ela fala muito sobre metas e de um jeito muito legal. Então, a minha primeira indicação de livro é essa, Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela é brasileira e tem uma visão muito legal, tá? E vamos falar então da metodologia SMART ali. Primeira coisa, uma meta, ela tem que ser específica. Então o S de specific, né? Lembra que eu falei? Sonho é algo abstrato, é algo, putz, lá pra frente e tal. Então a meta tem que ser específica. Então, tem até um exemplo ali, ó, quero economizar dinheiro. Então diga, eu quero economizar dinheiro para dar entrada num carro. Eu quero economizar dinheiro para ter uma renda passiva. Putz, então eu tenho que achar uma meta e eu não posso gastar esse dinheiro, ou ela tem que ter um objetivo específico? Assim, pode ser para uma coisa específica, como um carro, um apartamento, uma casa, iniciar um novo negócio, mas ela pode ser também para uma renda passiva, ou seja, para guardar. Guardar também é um objetivo. Tá? E quando a gente entrar na parte de finanças, eu vou falar sobre isso, sobre essas provisões, sobre essas economias, né? Essas metas de economia. Isso é muito importante e pode determinar
determinar a tua sobrevivência, a sobrevivência da tua família, a sobrevivência do teu negócio, tá? Mas isso é só um spoiler do que virá a seguir, né? Não hoje. Então, a meta ela precisa ser específica, tá? Então, pensa nas tuas metas ali. Tá, o que que eu posso... o que é importante para mim, com base no meu sonho? Tá, meu sonho é construir um legado. Eu estou falando do meu sonho. Então, tá. Como é que eu posso tornar essa meta específica? Tá, então, para construir um legado, eu tenho que ter uma empresa que seja capaz de proporcionar isso para a minha família, para os meus dependentes e para as pessoas ao meu redor, certo? Então, isso tem uma especificidade nisso, tá bom? Ela tem que ser mensurável, então ela deve ter indicadores para que você possa acompanhar esse progresso, né? Então, nesse exemplo ali, eu quero economizar R$ 5.000 para dar entrada num carro. Quando, né? Quando qual é a minha data limite para isso? Qual é a minha deadline? Né? Então, eu quero dar entrada num carro lá em, sei lá, daqui a um ano. Então, nós estamos em outubro. Então, no dia 31 de outubro, eu quero ter R$ 5.000 para eu dar de entrada num carro. Certo? Então, é mensurável. Aí, eu vou quebrar essa meta em metas menores. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso ali de 5, vamos pensar em, não 5, mas vamos pensar em R$ 12.000. Então, minha meta é guardar R$ 1.000 por mês. Beleza? Aí eu vou lá, estou em outubro de 2025. Então, em outubro eu tenho que guardar R$ 1.000. Quando chegar 31 de outubro, eu vou olhar lá. Pô, eu tenho guardado R$ 1.000? Puta, não tenho. Então tá, então eu tenho que ajustar isso. Aí tem duas formas. Em novembro, ou eu guardo R$ 2.000, ou eu pego esses R$ 1.000 de outubro e diluo pelos 11 meses que faltam. Tá? Mas cuidado com essa história da diluição, porque daí, eu não fico 1, 2, 3 meses e tal, e de repente eu vou diluir em 2 vezes, 3 vezes, você entende? Então, tem que ser fiel e tem que medir todo mês, avaliar, eu tô no caminho. Vamos pensar na minha meta mensurável aqui de construir um legado. Tá, eu tô construindo um legado, eu tô trabalhando para isso, a minha empresa está estruturada, meu time tem metas claras, a minha cultura reflete isso, sabe? Então tá, como é que eu faço para fazer o meu time atingir essas metas? Eu não consigo sozinho, então eu preciso criar micrometas para atingir e para motivar o meu time, para que eles possam entender que eles fazem parte disso, que o legado também é com eles, né? Então ela tem que ser alcançável. Não adianta eu falar assim, eu tenho uma renda, eu tenho um prolabore, eu tenho uma distribuição de lucro mensal de R$ 5.000. E dentro desses R$ 5.000 eu pago aluguel, eu pago água, luz, telefone, internet, eu pago... Entendeu? E aí eu vou guardar mais R$ 1.000 por mês. Não é viável. Inclusive a Jéssica Campra, né? Acho que é o sobrenome dela, não lembro exatamente, eu tenho uma dificuldade tremenda. A que eu indiquei lá no grupo para seguir, ela fala muito disso. As pessoas falam, eu tenho um salário, não é o caso de vocês, que são todos empresários, mas eu tenho um salário lá de R$ 5.000 e eu quero fazer um financiamento de R$ 2.000. É possível? Não sei. Vamos avaliar. O que você tem de despesas fixas ali? Vamos pensar: água, luz, internet, telefone. O que você tem de despesa fixa? Eu tenho, sei lá, R$ 3.500 de despesas fixas todo mês. Então, você não pode olhar só para esse montante. Eu ganho R$ 5.000. Tá, mas a tua despesa fixa, sem cartão de crédito, sem nada de novo, já é R$ 3.500, então te sobra R$ 1.500. Aí você tem que ter uma graninha pro social, porque você precisa ter recreação. Aí, você entende? Aí quando você começa a olhar isso, você fala, não é mensurável. Então vamos ajustar. O que eu tenho que fazer? Aumentar minha receita, reduzir minha despesa. Estou falando de grana, mas assim, a gente pode falar de N outras coisas. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, ela é alcançável. Primeiro, a gente conseguiu mensurar.
Segundo, a gente conseguiu alcançar, aliás, terceiro alcançar, né? Primeiro, ela é específica. Segundo, ela é mensurável. Terceiro, eu consigo alcançar isso. Ela é realista, né? Quarto, ela é relevante. Ela é realmente importante. Ela é importante. Às vezes a gente pensa que tem coisas que são importantes e aí a gente começa a avaliar se realmente elas são importantes e a gente se surpreende. Então, o que te motiva a ter essa meta? O que é que está te fazendo chegar a essa meta? Tem uma frase que eu gosto e talvez eu não consiga dizer ela aqui exatamente, mas vamos pensar aqui, me ajuda a formular, tá? Então, eu tenho certeza que você conhece também. Muitas vezes a gente compra coisas que não quer, com dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que a gente não gosta. É mais ou menos isso, né? Já ouviu isso? Faz sentido para você isso daí? E às vezes, quando você coloca, pô, é relevante, cara, não é. Não é. Ah, puta, eu quero ter um. E aí eu penso até com relação ao legado, assim, putz, é importante para mim que meu tataraneto saiba quem eu fui, mas qual é a relevância disso pro meu tataraneto? Então, existe relevância para as minhas filhas, existe relevância para os meus netos, talvez, né? Mas vamos pensar nisso para a gente ter pé no chão, tá? A relevância, ela é nesse sentido. E, obviamente, ela tem que ser temporal, ela tem que ter prazo definido. E aqui eu quero falar de uma coisa, eu ouvi uma vez o Pablo Marçal falando, e o Pablo Marçal é um cara polêmico, tem os que amam e tem os que odeiam. E é o que eu sempre digo, você tem que lidar com ele com um filtro, assim como tudo na tua vida. Com os livros que você for ler, com o que eu for te dizer, com o que você ouvir a Natália Arcuri falar, que você ouvir a Jéssica falar, a Jéssica Campra. Então, para tudo isso, você tem que passar pelo filtro, né? E o Pablo Marçal, num dos livros que eu li dele, diz assim que ele tem a data certa, exata do dia que ele vai se aposentar. Então ele tem a data certa do dia que ele vai se aposentar. E ele fala no livro dele, e eu não vou lembrar, porque isso não tem relevância para mim, mas ele chegou a esse ponto. Então, nós temos que ter muito bem definido, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ter prazo definido. Tá? Então, eu sempre pergunto qual é o seu sonho, onde você quer estar daqui a 5 anos. Perceba que é uma meta de médio prazo, né? Médio prazo. Então, reflita a respeito disso e quebra essa meta, né? E aqui vem as outras dicas falando sobre as metas, né? Quebre ela em metas menores. Ali está a gente fala um pouquinho sobre isso quando ela entra ali no mensurável, né? Então, pô, ela é mensurável. Eu quebro ela em metas menores para eu ir atingindo, para eu saber quanto por cento que eu já atingi disso, o que ainda falta, o que eu ainda preciso focar, o que eu preciso esquecer, né? E aí entra uma coisa muito interessante, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, não vou entrar ali, quero continuar falando das dicas, né? Crie um plano de ação. Lembra que eu falei lá na semana passada? Não tem vento a favor para barco sem rumo. Então, se você não tem um plano de ação claro, você não vai atingir a meta. Tá? Então, você pode fazer tudo muito certinho. Então eu quero daqui 5 anos ter uma empresa faturando 1,5 milhão por ano. Eu quero ter uma empresa que seja isso e tal. Mas você não tem um plano de ação claro, você não criou micrometas, você não vai atingir. Um outro ponto muito importante, monitore o progresso e comemore as micrometas que você atingir. Eu sempre gostei muito de jogar vôlei, foi o esporte que eu mais me dediquei na minha vida. E eu tenho um grande amigo que é o meu professor de PNL e ele virou um parceiro por causa do vôlei, era a nossa afinidade, nós tínhamos um time
Nós jogávamos juntos, nós nos metíamos em confusão juntos por causa do vôlei, sabe? Então, e nós tínhamos tudo muito bem definido e tinha uma coisa no vôlei que era muito difícil para mim, que era comemorar a cada ponto. Às vezes a gente tava tomando uma lavada, mas a gente tava tomando uma lavada do outro time. Tava lá 24-12, 24-8 e nós com 8. E aí comemorar quando você tá perdendo é uma desgraça. E hoje minha filha joga vôlei. E às vezes eu percebo que quando elas estão perdendo, o time delas está perdendo, a dificuldade é maior e é natural, né? Porque você está comemorando, mas você está perdendo. Então aprenda a fazer isso, aprenda a comemorar. Isso faz toda a diferença. Hoje no Potencial Pleno, uma dos exercícios eu quero te estimular a fazer esse exercício é assim, ó, é impossível você ficar mal, você ficar ruim, você ficar deprimido se você estiver sorrindo. Assim como é impossível você sorrir deprimido. Então, eu vou te estimular a fazer um exercício que eu aprendi lá. Pega uma caneta e assim, ó, sorria. Só que sorrir, mesmo sendo um esforço, ele cansa, né? E aí, um exercício que foi passado e que eu quero te estimular a tentar. Quando você for começar o dia e as coisas não estiverem como você gostaria, lembre-se primeiro que você tem um time para motivar e que o seu time é um reflexo do que você é, tá? Ah, putz, eu não tenho funcionário, mas você tem pessoas ao redor ali. Você trabalha com gente e você precisa ser positivo. Eu falei muito disso a semana passada também, de ser positivo, de comemorar e tal. Então pega a caneta, se você não consegue ficar sorrindo por 5, 10 minutos, bota a caneta ali, ó. E fica por um tempo. E eu vou te desafiar, e eu fiz isso, eu vou te desafiar a ficar 5, 10 minutos assim, com uma atitude, uma postura ereta, sabe? Sabe aquela postura do Superman? Com as mãos assim? Eu duvido que você continue deprimido se você ficar 10 minutos com a caneta na boca e essa postura, tá? Então, comemore, seja feliz, né? Seja grato, isso é algo que eu falo o tempo todo e eu quero fazer até o nosso último encontro. Vai ter aqui na minha parede uma frase mais ou menos assim: menos reclamação e mais gratidão, porque você tem que aprender a ser grato, tá? Seja flexível, então perceba que você pode ajustar o curso durante o trajeto, tá? Então aprenda a ser flexível, não seja intransigente. Muitas vezes nós somos nossos piores carrascos, assim como nós somos os nossos piores opositores. Então aprenda a ser flexível e fazer ajustes, porque é muito comum você precisar fazer ajustes no meio do caminho. Faz parte do show, né? Então, esse é o ponto principal que eu queria dedicar um tempo ali. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Lembra o que eu disse, não tem vento a favor para barco sem rumo, tá? Então, reflita a respeito disso e depois eu vou colocar ali no grupo isso daqui, tá? Essa questão ali da metodologia SMART para você refletir sobre isso, certo? E aí, vamos pensar, esse é o exercício, eu quero muito trabalhar isso durante essa semana para você desenvolver isso. Então, qual é o meu sonho, onde eu quero estar, qual é a minha meta, né? Eu tenho uma meta pessoal e é uma meta que ela tá exigindo muito de mim nesses dias, nesse ano, na verdade. Mas ela tem prazo para terminar. Então, dezembro de 2025, eu tenho uma meta ousada e meu time já sabe disso, minha família já sabe disso. Minha família já aceitou, eu conversei com ele, sabe a história dos contratos claros? Então, eu chamei minha filha, a bebê ainda não sabe, né? Mas ela participou da conversa. Mas eu chamei a Carol, eu chamei a filha, eu sentei e falei: olha, eu preciso que vocês me ajudem com isso, porque eu preciso chegar nessa meta. E a minha deadline é dezembro de 2025.
Então, eu estou dando meu 200% agora porque eu preciso chegar nessa meta. Porque eu tenho um sonho e esse sonho, para que ele aconteça, eu preciso bater essa meta em dezembro de 2025. Né? Então, tenha isso muito claro, desenvolva isso, trabalhe muito, muito isso. E eu quero terminar ali os últimos 8 minutos que nós temos falando um pouquinho mais sobre valores. Eu já falei semana passada sobre valores claros e eu quero reiterar porque isso é muito, muito, muito importante. Uma coisa que é fundamental para que uma empresa cresça é que ela tenha uma cultura forte, que ela tenha uma cultura clara, uma cultura aplicável, tá? Não adianta você fazer uma cultura para você botar na parede. Não adianta você colocar visão, valores e tal lá no teu site. Não é lá que ele tem que estar. Ele tem que estar, sabe aonde? No coração do teu colaborador. No teu coração. E eu vou bater um pouquinho nisso daqui de novo, né? Falando sobre a cultura. Até porque, lembra ali o que eu falei das metas, e isso serve para outras coisas também. Ajuste durante o tempo. E eu mostrei a semana passada os nossos valores. E existem alterações que eu já estou fazendo nos nossos valores para que ele esteja mais adequado ao que eu quero que esteja, ao que os meus colaboradores esperam, né? Então, ele é sim, ele pode ser ajustado no meio do caminho. Mas perceba ali, ó, ela deve ser a cultura, ela deve ser baseada em um conjunto de valores e crenças que são compreendidos e abraçados por toda a organização, tá? Então, não é algo para botar num quadro bonito, não é algo para colocar nos teus valores lá no teu site, não é. É para estar dentro de cada colaborador, na mente de cada colaborador. A missão e a visão da empresa devem ser mais do que declarações decorativas, tá? Precisam guiar decisões e ações. E aí a parte que mais me pegou e que tem me pegado nos últimos meses, né, é que ela tem que ser exemplar, ela tem que partir de cima. Entenda uma coisa, o seu time, as pessoas que estão ao seu redor, elas são um reflexo do que você é. Tá? Bota isso na cabeça. Elas são um reflexo do que você é. Então, se as coisas... por isso que quando um time está perdendo, quem é que é demitido? É o técnico. Não por acaso. Tá? A liderança é a principal guardiã da cultura. Os líderes devem ser exemplos. Exemplos. Tá? Então, isso é muito importante. Tem que ficar muito claro para você. Nós precisamos ter também uma comunicação aberta e transparente. É aquela história do feedback. Eu acho que eu preciso melhorar muito isso, né? Eu preciso trabalhar muito isso. E agora, abrindo meu coração para vocês, eu acho que eu preciso melhorar muito isso. Isso é uma dor, né, que eu tenho sentido nesses dias por causa de uma série de coisas que aconteceram. Alguns acompanharam, alguns têm acompanhado, alguns sofreram com isso, né, do time que está aqui nessa resenha. Então, é uma dor que tem me incomodado, né? E o feedback ele ajuda muito a estruturar as rotas, né? Engajamento e pertencimento, isso é um desejo do meu coração. Eu falei a semana retrasada, eu estive num evento da Carol Costa, não sei se eu falei a semana passada. E quando eu comecei o Potencial Pleno, eu conheci uma menina lá que era a Delis, o nome dela é Delis. E um dia eu falei, Delis, vamos tomar um café. E eu chamei ela para tomar um café comigo e eu falei, Delis, eu quero te fazer uma proposta. Eu cubro o teu salário na Potencial Pleno e eu te dou participação nos lucros de todos os negócios de agora para frente. Eu quero você no meu time. Então, eu chamei ela para ser a minha sócia. Cara, nunca na minha vida alguém fez isso comigo. E se tivesse feito, eu teria me abraçado. Sabe o que a Delis fez? Ela disse não. Ela disse não. E esse não, ele é tão engasgado na minha garganta aqui,
E sabe o que a Carol fez? A Carol Costa. No evento que nós fomos, no Hard Rock, a Carol citou esse exemplo para todo mundo. E ela falou: Luiz Fernando, eu amo você e eu quero contar o seu exemplo aqui. O Luiz Fernando chamou a Délis para fazer parte do time dele. E ela disse não. E eu levantei a mão e falei: Carol, você está errada. Eu não chamei ela para fazer parte do meu time, eu chamei ela para ser minha sócia. Então, o engajamento que a Carol consegue do time dela é algo que eu invejo e que eu quero para o meu time. A pessoa deixou de ser sócia de uma empresa que estava indo já, que estava tocando, porque ela entende que o engajamento do potencial pleno é muito maior. O meu sonho é que meu time tenha esse nível de engajamento. Espero que o seu chegue a isso também, né? Reconhecimento e recompensa, as pessoas precisam ser valorizadas, você precisa entender teu time, valorizar teu time e fazer a diferença no teu time, e isso vale para tua família também. Hoje nós falamos sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo, hoje à tarde. E é muito disso, você entender como é que você pode valorizar aquela pessoa, né? Então ela tem que reconhecer e celebrar isso. Um dos pontos aqui da nossa cultura é mente de dono. Como é que eu posso chegar para o meu colaborador CLT e falar para ele: cara, você precisa ter mente de dono? Ele vai falar: cara, o negócio não é meu, é teu. O negócio é do nosso cliente, não é nosso. Eu falei: não, cara, eu preciso que você entenda isso. E isso é o meu maior desafio como gestor, né? Aprendizado e desenvolvimento, então a gente precisa trabalhar isso continuamente. Nós temos aqui, eu falei para vocês, nós temos um guardião da cultura, então toda semana nós temos reuniões para falar sobre cultura. E nós temos uma pessoa, e isso não veio da minha mente, isso veio do Rodrigo Meng, lá da Red. Ele tem isso lá e eu falei: cara, eu preciso copiar, porque é uma baita ideia. E toda semana nós fazemos, e cada um age de uma forma. Nesse mês nós temos a guardiã da cultura, é a Isadora, e ela faz um quiz semanal e o campeão do quiz mensal vai ganhar um prêmio especial, sabe? Então a gente pensa em formas de aprendizado e desenvolvimento permanente. A parte de adaptação e resiliência, então perceber o que precisa ser ajustado e o que precisa haver perseverança, então isso é muito importante. Ética e respeito, tá? Isso também é fundamental. Eu sou suspeito para falar porque respeito é o valor mais importante da minha vida. Então, obviamente, eu tenho que falar sobre isso. E aqui algumas dicas para fortalecer a cultura. Então, documente a sua cultura. Eu mostrei a semana passada. Depois eu vou pôr no grupo lá para vocês verem. E ela já está mudando. A gente já fez algumas coisas para mudar, né? Deixar missão, visão e valores formalmente registrados e acessíveis. Primeiro passo, né, para que todos possam consultar. Todos quem? Colaboradores. Teu cliente não precisa nem saber qual é a tua missão, tua visão e teus valores. Os teus colaboradores, sim. Eles precisam viver isso. Olha isso. Isso é fantástico. E isso é uma virada de mente até para mim. Contrate com foco na cultura. Como é que eu vou contratar uma pessoa para o meu time que não está nem aí para legado, que não está nem aí para nada, que não está nem aí para ajudar as outras pessoas, para se doar para outras pessoas, e é isso que eu quero do meu time? Como é que eu vou contratar uma pessoa que não tem esse perfil? Não dá. Vai dar problema. Então, leve isso em consideração. Pessoas que se alinham com os valores da empresa, né? Fortalece a cultura, melhora a integração e tudo mais. Promova rituais e tradições. Sabe a história do guardião da cultura? Cara, pensa nisso. Então eu quero te motivar a fazer 2 coisas de forma mais profunda nessa semana, e eu quero que você compartilhe, me chame no privado ali, fale: pô, tô com dificuldade, deixa eu te ajudar a fazer isso, deixa eu te ajudar a trabalhar, faz um rascunho ali da tua meta, bota ela, manda para mim, para eu dar uma olhadinha, pra gente ajustar juntos, e faça um rascunho da tua cultura, manda para mim. Cara, vai ser uma honra olhar isso e poder te ajudar com isso, tá bom? Então, vamos amadurecer essa ideia, vamos trabalhar nisso, foca nisso. O meu desafio para você é: tira
Pô, de quanto tempo? 30 minutos? Você consegue tirar 30 minutos do seu dia nessa semana de forma intencional? Pensa ali, ó, pega um papel, pega uma caneta, ou se você não tem, pega ali teu celular agora aqui, pega teu computador, escreve ali, ó, escreve assim, ó, eu, fulano de tal, escreve teu nome ali. Faz isso, por favor, tá bom? Quem puder, abre a câmera aí e eu quero olhar para os rostos de vocês enquanto eu estiver falando isso, porque esse comprometimento, ele é fundamental. Vou trazer até aqui para nossa tela. Deixa eu ver aqui como é que eu paro de compartilhar, que não preciso mais compartilhar. Deixa eu ver aqui, sair não, né? Então, bom, enfim, não vou conseguir fazer isso, não vou perder o tempo fazendo isso agora. Mas eu quero que você faça assim, ó, escreva assim, ó, eu, bota teu nome completo, então, Valéria dos Santos, Dani Busato Pereira, tal, tal, tal. Eu sei que seu nome é gigantesco, Dani, porque a Dani agregou ao nome do Thiago, então virou um baita nome, nome de responsa. Eu, Ana Cristina Sobocinski, eu, Michele Delgado, eu, Elizabeth, eu não sei seu sobrenome, enfim, Thaisa, escreve ali, escreve, eu, tal, tal, tal. Me comprometo a dedicar 30 minutos do meu dia. E aí você vai pensar agora aqui, ó, reflete assim, ó. Qual é o melhor horário para isso? Para mim, os meus 30 minutos que eu uso para fazer isso, ele sempre de manhã. Por exemplo, das 8 às 8h30 é para mim o melhor horário. Por quê? Porque meu time começa a chegar aqui no escritório 8h30, 8h40. Então, eu vou, deixo minha filha na escola, eu venho para o escritório, eu fico sozinho aqui no escritório. E aí, durante esse tempo, eu nem olho meu telefone e eu me comprometo a dedicar esse tempo para fazer as coisas que eu escrevi ali. Então, eu tenho esse hábito e eu quero que você pense ali, aonde estão os seus 30 minutos? Pode ser que esteja no final do dia. Então, eu, fulano, me comprometo a dedicar 30 minutos do meu dia, no meu caso, 8 horas da manhã às 8h30 da manhã. No seu caso, você vai dizer de tal a tal hora. Me comprometo, nesse horário, né, a pensar e estabelecer a minha cultura e as minhas metas. Puta, é difícil, é complicado. É claro que é. Vai ser. No começo, vai ser. E você pode alucinar, você pode fazer o que você quiser. Escreva ali, você não precisa falar para ninguém. Escreve, você vai ver como vai começar a fluir. E quando você começar a estruturar isso, vai ser um grande prazer ver isso. Se você quiser compartilhar comigo, manda para mim, manda no privado. Não precisa me mandar no grupo, manda no privado pra gente conversar a respeito. Cara, vai ser muito legal. Eu quero muito fazer parte disso. Tá bom? Essa é a tarefa de casa dessa semana. E vamos conversar. Cara, eu quero abrir meu coração aqui. Eu tô numa correria e eu tô com o meu coração extremamente apertado porque o Vini inaugurou a loja dele, teve coffee break lá e eu não fui visitá-lo. Vini, meu coração tá muito apertado por isso. E vou te dizer, ele tá aqui no prédio, gente. E assim, Vini, me perdoe, por favor, me perdoe, cara. Eu vou te visitar, mas assim, eu tô numa correria absurda. Mas essa semana eu vou te dar um abraço pessoalmente, tá? Eu só perdi o coffee break, Fique mas assim, tranquilo, meu amigo. aí eu que Fique perdi, né? tranquilo. Não perdeu porque tem o bar permanente aqui. Tem café, biscoitos, Ô, cara, whisky, cerveja. Só vir. então fechou. Então, menos mal. É,
Vou te visitar então essa semana ali, cara. Preciso te dar um abraço aí, tá bom? Beleza, Aguardo você. gente? Fechado, meta estabelecida, comprometimento estabelecido. Vocês se comprometeram não comigo, com você, tá bom? Leva isso em conta. É o seu comprometimento, é a sua meta, não é comigo. Eu não preciso saber se você não quiser, mas eu preciso que você se comprometa com isso, porque é você que vai fazer diferente a tua vida. É você que vai fazer diferente a tua empresa. É você que vai fazer diferente a tua família. Beleza? Vamos tacar-lhe pau aí. Tá bom? E semana que vem, no mesmo horário, a gente tá aí. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente.